Blumenau está sediando o Congresso Estadual da FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O evento chega à 8ª edição, trazendo temas importantes e debates sobre a realidade do mercado. Ontem aqui na CBN nós conversamos com o empresário Osmar Lachevitz, membro da diretoria da FenaBrave em Santa Catarina. Ele estava com uma expectativa muito boa de público, de adesão ao ato de abertura do evento no Teatro Carlos Gomes. E agora a nossa primeira entrevistada confirma que foi uma noite de festa, de muito entusiasmo e premiação. Então eu ouço Márcia Pontes, especialista em trânsito, isso porque ela foi a vencedora em 2 das 4 categorias do 4º Prêmio FenaBrave, Regional Santa Catarina, de Educação para o Trânsito. A Márcia Pontes venceu na categoria Trabalho Acadêmico com o projeto Diretrizes e Bases de um Programa de Humanização do Trânsito para a cidade de Blumenau e na categoria Campanha com o movimento Maio Amarelo de Santa Catarina. Márcia, em primeiro lugar da equipe da CBN, parabéns. E segundo, como é que foi, o que você encara a importância para você de 2 premiações numa competição em que 4 categorias foram escolhidas. Bom dia, Márcia. Bom dia, Celso. Bom dia, usuários do trânsito. Muito feliz, uma noite memorável, suprema, de uma afinação incrível, de um requinte, as maiores autoridades do Estado, uma honra muito grande. Me inscrevi em 4 categorias, fui premiada, vencedora em 2, não deu para conter o entusiasmo, a plateia foi junto, uma coisa totalmente diferente. E você esperava esse reconhecimento? Você trabalha em campanhas, em ações, não é? Não faz muito tempo para quem já é especialista em trânsito, né? Então isso veio coroar parte do seu trabalho, todo o seu trabalho. Eu sou ativista da causa humanitária de proteger e salvar vidas no trânsito. Eu respiro trânsito 24 horas por dia. Acredito muito no meu trabalho, me esforço muito, me dedico muito. São madrugadas adentro, sempre procurando me especializar, melhorar, né? Nessa categoria, trabalho acadêmico, eu venci com o meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Nem era com o TCC, era com projeto. Imagina com o TCC... né, que está muito melhor do que o projeto. E é muito importante para a nossa cidade, Blumenau, para o nosso estado e até para o país, porque desde quinta, quando foi anunciado a premiação, eu já venho recebendo ligações de municípios de outros estados querendo conhecer esse projeto de humanização, esse programa de humanização, que é totalmente diferente do que a gente viu. É aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, é fazer segurança no trânsito em nível de política pública. E você passa então para o ouvinte CBN agora a síntese desse conteúdo todo aí. Ok, o trânsito é um problema de todos, é de todo mundo. O que se faz no Brasil hoje? Deixa-se trânsito só para as pastas, secretarias e gerências de trânsito, quando na verdade é de toda a sociedade. Então o que propõe esse PHT, o Programa de Humanização do Trânsito para Blumenau? Blumenau vai fazer 165 anos, nunca teve uma política pública voltada para a segurança de todos no trânsito. E quando eu falo política pública, não é política de governo, de político, de partido político, de prefeito ou de prefeitura. Não, é política de Estado, cogerenciada pela sociedade organizada, empresas, instituições, como faz o Maio Amarelo, reunir todo mundo, pelos mecanismos participativos que a Constituição nos proporciona, trazer todos, reformar o pensamento acerca do trânsito. O trânsito não é só carro, o trânsito não é só motorizado, o trânsito são pessoas. Reunir todas as pastas da prefeitura, não só as pastas principais de trânsito, de saúde, mas todas, Secretaria de Educação, todas as pastas, todos os envolvidos, estabelecer um plano de ação que seja com base no planejamento estratégico da segurança no trânsito. Pensar grande, no contexto, não ações pontuais.
São ações estruturais com o envolvimento de toda a sociedade. Márcia, você na primeira entrevista que eu realizei aqui na CBN, você disse aqui que não tem 10 anos de carteira de carta, como dizem em São Paulo e alguns outros estados, carteira de motorista, não sabia dirigir. Como é que surgiu então esse interesse primeiro e preocupação, não é, com o trânsito, principalmente aqui na nossa cidade e na nossa região? Como é que foi isso? Do meu medo de dirigir. Eu passei mais da metade da minha vida com medo de dirigir, fugindo do carro, fugindo da autoescola, fugia do carro que nem o diabo da cruz. E quando comecei a superar, por necessidade mesmo, eu paguei um baita de um mico dentro de um ônibus aí com 8 sacolas de compra, rolou repolho para um lado, fruta para o outro. Eu paguei mal do mico. Eu pensei, não, nunca mais na minha vida eu vou pagar esse mico. E quando eu comecei nesse processo de superação, eu comecei a interagir com as pessoas e ver que tinha muito acidente com recém-habilitado. E comecei a investigar. Aí daí foi que eu fiz os estudos internacionais, comecei a investigar por que nos países de plataforma cultural voltada para a segurança viária, lá se forma melhor condutor. Daí eu escrevi meus 3 livros, o 4º está para sair agora. Comecei a minha faculdade, a minha graduação em segurança no trânsito, a minha pós-graduação em planejamento e gestão de trânsito. E por isso esse envolvimento, esse engajamento é um compromisso existencial mesmo. É isso que faz a diferença no meu trabalho. Quando você falou em treinamento, logo me lembrei das motos. O motoqueiro, não é, o principal personagem vítima de trânsito, do trânsito em Blumenau. E o treinamento para a carteira de motociclista é feito dentro de um pátio. Quando ele recebe o documento na mão, ele sai para a rua. Isso não acontece nos países de primeiro mundo. Não, Você já pensou nisso com certeza já, também. Na Espanha é feito, tem todo um processo que é diferente, é mais levado a sério. Aqui no Brasil, você pega a pessoa que nunca viu um carro na vida, no primeiro dia de aula de prática, coloca dentro do carro, um instrutor sai pisando nos pedais, o cara mal mexe no volante e acha que está dirigindo. É o que os italianos procuram evitar, o choque do tutto súbito. Na Espanha, além de fazer todo um trabalho de explorar as partes do carro, os comandos básicos do carro, da moto, do veículo, o instrutor vai atrás com o radiocomunicador e o aluno vai à frente com outro instrutor dentro do carro. Quer dizer, é toda uma estrutura diferente de carga horária, de parte pedagógica, que é a nossa grande luta. Eu encabeço em nível de Brasil mesmo. Muitas pessoas do próprio Denatran, do Sistema Nacional de Trânsito, conhecem essa minha luta, conhecem esse trabalho, até porque fui premiada também em 2013 com o Prêmio Nacional Denatran. Ajudou muito a divulgar esse trabalho e essa preocupação com a formação de condutores, também como observadora do Observatório Nacional de Segurança Viária. Esta é Márcia Pontes, especialista em trânsito, duplamente premiada no 4º Prêmio FenaBrave Regional Santa Catarina de Educação para o Trânsito. Bom, ontem Teatro Carlos Gomes lotado, como era a expectativa? Lotado, tinha gente de pé, tinha gente brotando da terra, era a coisa mais linda de se ver. E aqui nós fizemos a entrevista com Osmar Lachevitz, e ele inclusive confirmou que, obviamente, que a crise econômica, causada especialmente por crise política, ela prejudica também o mercado automotivo. Mas, segundo ele, nem tanto, só que havia um crescimento. Eu lembro que dava aqui os dados da FenaBrave, mês a mês o crescimento era maior em Santa Catarina e na região do Vale do Itajaí. Isso não está acontecendo neste ano. A perspectiva para o ano que vem é, obviamente, de melhora, mas não dá, segundo os membros da diretoria da entidade, para mensurar exatamente qual é o percentual que pode subir pouco mais do que neste segundo semestre de 2015. De qualquer forma, está aí. A gente às vezes questiona o excesso de carros, não é, nas ruas, mas não se questiona muito, tanto assim, o transporte público,
que em matéria de assiduidade de horários, de quantidade de linhas atendidas, e até hoje, pontualmente em Blumenau, se o motorista e o cobrador vão receber o salário no fim do mês, não recebendo paralisa e o pessoal fica a pé uma grande quantidade, não é? São coisas que devem e precisam continuar sendo discutidas, não é, Márcia? É uma leitura de contexto. A gente costuma falar de trânsito só em questões pontuais. E aí sai comemorando porque diminuiu um acidente, porque diminuiu, porque vai morrer menos gente. Peraí, gente, vai morrer gente ainda. E eu não vou comemorar a morte de ninguém. Eu vou te adiantar, Celso, o Movimento Internacional Maio Amarelo em Blumenau está fazendo um levantamento, é um diagnóstico, um raio-x da frota, das habilitações e dos nossos condutores. E o que tem de novidade? A frota de motos diminuiu, a frota de motonetas, que a moto você dirige na posição montada, a motoneta na posição sentada. A motoneta é a bis, as cinquentinhas, né? Diminuiu, aumentou a frota de ciclomotores, diminuiu a quantidade de carteira de habilitação. Então, por conta, acredito que dessa crise, dessa retração, teve meses em que moto, por mês, eram 200, 300, 500 em períodos de pico. Teve mês aqui em Blumenau, abril, por exemplo, em que entrou para a nossa frota uma moto só. Não é que a nossa frota diminuiu, é que o crescimento dela que diminuiu está sendo cada vez menor, assim como a quantidade de habilitações, que vem crescendo cada vez mais, diminuindo, aliás, cada vez mais. Márcia Pontes, olha, a gente espera sinceramente que, além dessa premiação super merecida, não é que você recebeu, que isso na prática se torne realidade. Porque no papel isso não é demérito nenhum, você não tem culpa disso. O Código Brasileiro de Trânsito já foi copiado, não é, por países até de primeiro mundo. Vieram para cá e queriam a fórmula, não é? As leis da equipe de economia da época brasileira que, entre autoridades do trânsito, realizaram esse Código Brasileiro de Trânsito. Nos países que vieram aqui copiar, parece que a coisa, e já tive informações e passei para o ouvinte CBN, a coisa funciona muito bem. Aqui tem muita coisa que apenas no papel funcione. E a gente espera, porque o brasileiro também aprende caindo, não só da moto, batendo às vezes a cabeça no para-brisa, num acidente, que sempre a gente espera não seja de graves consequências, até que um dia cai a ficha, né? E tem que cair. Isso acontece porque a gente faz muito fiscalização e não faz as medidas de engenharia, os investimentos necessários e não faz educação para o trânsito. Eu não acredito na falsa profecia de que não dá para educar o adulto para o trânsito. Todo mundo quer educar a nova geração. Mas até que essa nova geração cresça e faça a diferença, Os acidentes vão já continuar. morreu muita gente. Então é trabalhar os 3 pilares do trânsito seguro de forma equitativa, que é a fiscalização, educação e a engenharia. Olha, tem um exemplo aqui em Blumenau de uma outra entidade, não é? Que cuida dos direitos do consumidor, o PROCON, também já premiado por ações. E antes de multar, o PROCON vai até o fornecedor, o lojista, o prestador de serviços e olha, você não está colocando o preço nas vitrines. E volta lá e diz, o senhor continua não colocando. E na terceira ou quarta vez vem em multa. Faz um trabalho de orientação, aprende quem quer. A cabeça dura está cheio e vai sempre ter no mundo. Agora, essa coisa que você falou, o radar escondido funciona muito bem para o dinheirinho que vai para a prefeitura, que muita gente quer saber, contesta muitas vezes, né, para saber para onde vai esse dinheiro. Agora, e o trabalho? Às vezes fazem blitz educativas, né? Mas isso não é muito frequente aqui também em Blumenau e na região. E você acha que isso também é uma das coisas que precisa ser melhor administrada? Com Seria certeza, porque a escola pública de trânsito sempre viveu de pires na mão, embora digam que todo o dinheiro da multa vai para a escola pública de trânsito, isso não é verdade. 95% do dinheiro arrecadado com multa deve ficar no município para investir no trânsito, em educação. Nós temos
uma coleta de dados estatísticos que é falha, porque nós estamos, desde o início do ano, começamos com mais de 1000% os acidentes por imperícia, com 664% até o mês passado por imperícia, e investigando, indo além, conversando com as pessoas que trabalham no trânsito, a gente foi descobrir que imperícia e imprudência está colocado tudo junto. Imperícia é não saber dirigir, imprudência é saber dirigir e abusar. Isso. Então, uma coisa é uma coisa, Claro. outra coisa é outra coisa. E precisamos de ações permanentes. Campanha educativa de trânsito tem que ter um tempo, tem que ter indicador para avaliar. Como eu vou avaliar que aquilo que eu estou fazendo a população está me respondendo? Envolver a população inteira, poder público, sociedade organizada, e eu acredito nisso. A resposta está aí, o reconhecimento da FenaBrave vai ser apresentado oficialmente ao município de Blumenau, temos que começar pela nossa casa, e eu acredito, e vou lutar muito, só vou parar quando o meu coração parar de bater, porque eu quero Blumenau exemplo de segurança no trânsito para o restante do país e, quiçá, para o mundo. E a gente vai fazer isso, eu vou lutar por isso até o fim. Bom, hoje continua no Teatro Carlos Gomes, começou ontem à noite com a premiação, esse encontro que é o Congresso Estadual FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. É a 8ª edição. Muita coisa que a Márcia falou, também com certeza em debate hoje lá. E eu pergunto para a Márcia, que ganhou em 2 categorias, diretrizes e bases de um programa de humanização do trânsito para a cidade de Blumenau e categoria campanha com o movimento Maio Amarelo de Santa Catarina. Você falou já numa 4ª publicação, é isso? 3ª ou 4ª? Já trabalhando agora com o método decomposto de ensino e aprendizagem significativa da direção veicular, formação de condutores. Bom. Aquilo que precisa melhorar no país, porque são os que mais morrem, os que mais se envolvem em acidente até o 5º ano de habilitação. Morrem, muitas vezes provocam morte e acidentes com gravidade também de lesões em outras pessoas. Exatamente. Já aconteceu gente que está em parada de ônibus ser atingida por um veículo e coisas piores até, não é? Nas estradas é complicadíssimo, é mais ainda, mas tudo tem que começar no perímetro urbano. É ali que a pessoa aprende a dirigir e sai para o trânsito. E a gente espera que os motoqueiros, não é, possam, antes de ter a sua carteirinha para abrir a porteira e deixar ele sair, que ele saia um pouco antes em aulas para enfrentar o trânsito, não é, menos pesado numa fase do treinamento, um pouco mais pesado depois, à noite, que ele pela primeira vez saindo para a rua é que vai dirigir à noite, ele não sabe ainda. Essas coisas todas, olha, com um trabalho com você, entusiasta no assunto, eu acho que merece você a adesão de mais pessoas, mais profissionais, e com isso a gente espera sinceramente, acho que deve melhorar. Márcia, mais uma vez, parabéns, obrigado, ok? Agradeço muito e faço um apelo à sociedade como um todo, para você aí, empresário, para quem dirige, para quem é pedestre, poder público, a gente tem que estar junto. A gente tem que se unir para enfrentar, porque o monstro é grande e o trabalho tem que ser permanente, tem que ser estrutural e nós temos que ter parceiros o tempo inteiro. A gente pode e vai fazer, assim, muito mais por um trânsito seguro e humano. Márcia Pontes, especialista em trânsito, vencedora de 2 categorias em 4 do Prêmio FenaBrave Regional Santa Catarina de Educação para o Trânsito. Bom dia, parabéns, Márcia. Muito obrigada, bom dia.